Glória a Jesus. A graça e a paz a todos. Uma ótima noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Que alegria poder estarmos nessa noite mais uma vez, reunidos na presença do amado Deus, do nosso Pai querido, que tem nos sustentado, Aquele que sustenta-nos com a sua mão poderosa, todo o tempo, em qualquer circunstância, que nos guarda por diante e por detrás, e que eu tenho certeza que, assim como a palavra de Deus diz que nos dias que o maligno tentou contra a vida de Jó, ele mesmo reconheceu o cuidado de Deus e falou assim que também pudera. Tu cerca eles por diante e por detrás. Que bom é saber que Deus ele nos cerca, nos guarda, nos protege, cuida de nós, tem todo um amor, cuidado por cada um, de modo geral. Sejam nessa noite, estejam disponíveis, Estejamos todos nós acessíveis ao Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar os irmãos e a todos quanto mais está conosco a participar dessa partilha, dessa porção que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu quero partilhar com você. E eu gostaria muito de te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12 do Evangelho de João. Quero considerar o versículo de número 9. E enquanto você procura na sua Bíblia João 12, verso 9, para que possamos partilhar dessa porção, eu quero orar com você. Quero orar com você, pedir que o Espírito Santo de Deus, que quem é responsável por fazer com que tudo aquilo que vai ser partilhado, vai ser dito aqui, não seja meras palavras e não entre no seu coração e não produza o efeito que precisa produzir, que Deus espera que produza. Sabemos que é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que abriu o coração de Lídia quando Paulo pregava na região de Filipos, e a Bíblia declara que Lídia de Tiatira, da cidade de Tiatira, abriu o coração para o Evangelho e, reconhecendo quem Jesus Cristo era, se entregando a Ele, ela e toda a sua casa foram batizadas e logo passaram a servir ao Senhor. Quero convidar você a nós orarmos então, pedir que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento nessa hora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é com alegria na nossa alma que estamos aqui reunidos, Senhor. E digo nós todos quantos se reúnem para além desse ambiente que nós estamos aqui. As muitas pessoas que nessa noite, mais uma vez, Senhor, diante dessa partilha, recebe do Senhor uma porção e permite que no seu coração ela produza o fruto necessário, produza os resultados necessários, e o nome do Senhor seja glorificado, Deus. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui e aí, aonde você que conosco está nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo ele tem liberdade. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Livro de João, capítulo 12, o verso 9 diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Amém? Vou repetir. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Esse texto
ele é muito inspirador. Esse texto do livro de João, verso 9 do capítulo 12, ele é muito inspirador para todos quanto do ponto de vista cristão, né? Podemos assim dizer, observa e identifica o que está acontecendo nesse entorno aqui, qual é a mensagem de Deus através de Jesus para nossas vidas nos dias de hoje, através desse texto que nós estamos partilhando, qual é a proposta de Deus para a nossa compreensão, o que o Espírito Santo ele quer trazer ao nosso entendimento. E quando nós lemos esse texto, propriamente o verso 9, mas não apenas nos detemos nele, né? Mas em todo o contexto. Mas eu queria começar falando dele porque a Bíblia diz que uma multidão de judeus, que é o que está escrito no texto, uma multidão de judeus queriam muito ver Jesus. E tendo em vista que ele estava na semana da Páscoa, e aquela multidão de pessoas indo para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, mas a Bíblia diz também que essa multidão que ali estava indo encontrar Jesus, estava indo atrás de Jesus, Jesus que estava nesse momento reunido com a família, Pedro, Lázaro, Maria, Marta, Simão, enfim, estavam todos ali, mas a Bíblia diz que uma multidão estava ali. Mas o mais interessante não é que essa multidão estava ali para ver Jesus, porque a gente sabe, quando vamos ver nas Escrituras, aonde quer que Jesus estivera, a multidão estava, né? Jesus estava na casa de alguém, uma multidão cercava. Jesus estava na praia, a multidão cercava. Jesus estava em qualquer lugar, no templo, a multidão cercava. E na maioria das vezes todas as pessoas queriam ser tocadas, queriam tocar em Jesus, queriam ver Jesus, né? Interessante que a história mais interessante que nós lemos sobre o fato de querer ver Jesus é a de Zaqueu, que chega ao ponto de subir numa árvore para ver Jesus. Então ver Jesus era muito comum naqueles dias, porque a notícia, ou as notícias sobre o que Jesus vinha fazendo, quando logo no primeiro milagre, em Caná da Galileia, no casamento, ele realiza o primeiro milagre, transforma água em vinho, e na sequência a fama dele, o comentário começa a se espalhar, e consequentemente, aonde quer que Jesus fosse, a multidão tentava chegar primeiro, ou se não primeiro, mas ao saber onde ele estava, corriam para lá. Então isso para nós é muito normal, a gente vai lendo e percebendo que passou a ser comum as multidões seguir Jesus, cercar Jesus, estar onde ele estava. Mas o que é mais interessante nesse texto é que a multidão que estava ali, elas não estavam só para ver Jesus. Elas estavam ali também porque elas queriam ver um homem chamado Lázaro. Aí eu fiquei pensando que interessante que acabou acontecendo, né? Porque se num outro momento as pessoas cercavam e iam onde Jesus estava para ver Jesus, para tocar em Jesus, para ser tocada por Jesus, nessa passagem bíblica especificamente, nós percebemos que a coisa ela ganha uma outra proporção, uma outra direção. As pessoas também se foram para ali, para onde Jesus estava, por Jesus, mas também por causa de Lázaro. Mas quem é esse cidadão que as pessoas elas se deslocam de vários lugares para poder vê-lo, procuram vê-lo, querem vê-lo, querem tocá-lo até, posso dizer. Por que essas pessoas estão tão entusiasmadas para ver Lázaro? Aí é natural que a gente vai perceber que ele tem uma significância na história e nessa passagem, nesse capítulo 11. E aí eu fico perguntando o que havia em Lázaro de tão extraordinário para que as pessoas pudessem querer ver, para que provocasse nas pessoas esse desejo de estar indo até onde ele estava. O que esse homem tinha de tão extraordinário? O que ele demonstrou? O que foi percebido em Lázaro que fez com que as pessoas quisessem vê-lo também, além de Jesus? E aí a gente começa a perceber que essa história, a história dessa família, uma família marcada por uma presença poderosa e regeneradora de Jesus, o envolvimento deles com Jesus trouxe efeitos extraordinários. Nós temos que atentar para a vida das pessoas antes e depois da presença de Jesus. A Bíblia é um livro que fala de muitas circunstâncias, de muitas ocasiões, onde pessoas tiveram as suas experiências com Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, tiveram as suas experiências com Jesus. E
quando nós vamos lendo o Novo Testamento, nós vamos lendo os Evangelhos, as cartas de Paulo, é impressionante o que o Evangelho provocou na vida das pessoas. O que a presença do Deus vivo provoca na vida das pessoas. O que o Cristo vivo provoca na vida das pessoas. Nós estamos diante de um texto em que Jesus, ele desenvolve um relacionamento. Esse relacionamento com essa família, uma família composta por Marta, Maria e Lázaro. Essa família fica conhecida nas Escrituras por muitas circunstâncias, mas sobretudo eu percebo que essa família, composta por essas três pessoas, ela é impactada. E ela é impactada por uma intimidade que eles desenvolveram com Jesus. Eles mesmos sentem que eles têm uma intimidade com Jesus. E o mais interessante é que essa intimidade com Jesus, ela vai acontecendo particularmente com cada um. Cada um vai demonstrando a sua particularidade, a sua intimidade com Deus. O que também fica claro que, apesar de ser uma família, a intimidade com Jesus ela é desenvolvida de modo pessoal e individual. Não importa quanto seja o número da família, quantos participantes, quantos membros. Uma família há em uma casa e que essa casa venha se envolver com Jesus. Esse envolvimento ele também acontece de modo particular e individual. Mas quando a gente para nós chegarmos nesse texto que nós consideramos, precisamos fazer uma viagem anterior ao que aqui está registrado. E entrar no capítulo de número 11, porque diz que esse homem a quem as pessoas foram até aquela casa para vê-lo, tem a sua história iniciada no versículo de número 1 do capítulo 11, quando diz que havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Então aqui nós já vemos falando da família, falando do Lázaro, da Maria e da Marta. Diz que aconteceu que Lázaro ficou doente. A história mostra que diante de uma fatalidade, de uma doença cometida, que não chega a detalhes, mas que ele ficou doente. E logo que Lázaro fica doente, a família, no caso, a Bíblia diz que Maria, a irmã dele, acaba mandando avisar a Jesus, porque ele não só ficou doente, como a doença se agravou. Aí a gente começa a pensar assim que, mesmo Marta, Maria, Lázaro, sendo amigos íntimos de Jesus, eles não foram poupados da contingência da vida, de serem surpreendidos por coisas que acontecem com as pessoas. As pessoas são afetadas por doenças, por desempregos, por calamidades, por catástrofes, de modo que não se trata de que porque alguém ela é cristã, ela passou a caminhar com Cristo, ela vai ser poupada das questões que envolvem a humanidade, do mundo, dentro da sua realidade. É natural que Deus ele nos poupa, Ele nos ajuda em tantas coisas, porque a gente tem que pensar que a proposta de Deus, ela se dá no fato de que, às vezes não é que Ele vai nos livrar de questões, mas Ele vai estar conosco nas situações. Ou seja, Ele pode não nos livrar das tempestades, mas Ele passa as tempestades conosco. Ele pode não nos livrar das covas e leões da vida, mas Ele vai estar conosco dentro das covas. Ele pode não nos livrar das fornalhas de fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que enfrentar, mas Ele passa pela fornalha conosco. E é importante nós sabermos disso, que o nosso Deus é um Deus que conosco está a todo tempo. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Foi isso que Ele falou antes da sua ascensão, antes da sua crucificação, falando para os discípulos. E aqui no texto mostra que mesmo Ele estando nessa família, fazendo parte dessa família, tendo intimidade com ela, e essa família tendo intimidade com Ele, uma doença acometeu Lázaro, e Maria manda avisar a Jesus que aquele a quem Ele amava estava muito doente. E quando a informação chega a Jesus, ele que está ali desenvolvendo as suas atribuições, ele recebe a notícia. É possível que quando as pessoas que foram avisar a Jesus, ao sair, Lázaro morreu. Um dia de viagem,
fazer. Quando Jesus decide ir, onde ele diz, na sequência, que no verso 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, ou essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E Jesus, ao dizer isso, a Bíblia diz que, no verso 5, que Jesus amava a Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. No entanto, ele avisou para eles, para os discípulos, que ficassem tranquilos, e ele ficaria ainda 2 dias. Mas no verso 7 diz que ele chama os discípulos para irem até a Judéia, porque lá eles iam ver Lázaro. E aí ele explica a situação para os discípulos, que Lázaro ficou doente, que Lázaro, na verdade, ele fala que Lázaro está morto, ou está dormindo. E os discípulos não entendendo muito, falam: então vamos lá acordar ele. Mas na verdade eles estavam falando da morte, porque Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. O que faz nós entendermos que quando os mensageiros chegam, Lázaro já morreu. E a Bíblia diz que, diante disso, Jesus ouve essas questões, não se desespera, ele ainda fica ali por 2 dias, realiza o que tem que realizar, explica aos discípulos a questão que envolvia Lázaro, dizendo que Lázaro tinha adormecido. Depois ele explica que Lázaro morreu. Mas no verso de número 17 diz que, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Lázaro já havia morrido há 4 dias. E logo quando ele chega ali, identifica aquele ambiente de choro, de tristeza, e ele chega para confortar. Os versículos diante diz que não apenas Jesus chega ali, mas muitos judeus já tinham se dirigido para lá, até com a intenção de confortar aquela família, as irmãs de Lázaro. Então havia uma aglomeração na casa delas, naquele povoado. O povo estava aglomerado, o povo estava desesperado, chorando, triste, angustiado. E a conversa de que Jesus teve com as irmãs de Lázaro era a que Lázaro ressuscitaria. A Marta diz assim: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, fazendo menção da ressurreição do último dia. Jesus continua a conversa com ela, mas o que ele sente é que aquele povo estava todo chorando. Ele vê Maria chorando, ele vê que o desespero tomou conta daquelas 2 irmãs, ele vê que as pessoas que estavam ali, os judeus que foram ali, também choravam. E ele, ao ver isso, a Bíblia diz que ele próprio chora. Jesus mesmo não aguenta a situação, o ambiente, e o seu coração também manifesta em choro a sua tristeza. E dá a impressão que Jesus não vai fazer nada. Mas no verso 38 diz que essa família, ela vai se surpreender com o que Deus vai fazer, mas não apenas essa família, porque no capítulo ainda 11, no verso 38, diz que Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, porque Lázaro já havia sido posto no sepulcro, e uma gruta fechava, uma pedra fechava a porta do sepulcro, e a Bíblia diz que Jesus, ao se dirigir ao sepulcro, tendo sido levado ali pelas irmãs, ele fala para remover aquela pedra, para tirar aquela pedra. De repente, a Marta disse: Senhor, mas meu irmão já está morto, já tem 4 dias, já está cheirando mal. É possível que o cheiro, mesmo ali dentro da gruta, o cheiro já tinha alcançado aquelas pessoas a ponto deles sentirem. Ela não fala isso só como dedução, mas é possível que já começasse a manifestar um cheiro desagradável. E ela diz: cheira mal, Senhor, já tem 4 dias. Ou seja, não tem jeito. Mas a palavra de Deus diz que, diante disso, Jesus falou assim: olha, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? É o que ele está dizendo. Bom, nós conhecemos bem a história. Jesus dá um grito na porta do sepulcro e chama Lázaro. Jesus chama Lázaro pelo seu nome. Jesus não faz sil, Jesus não faz qualquer tipo de maneira que nós às vezes utilizamos para alcançar alguém. Jesus chama pelo nome. Jesus grita na porta do sepulcro e diz: Lázaro, venha para fora, venha para fora. Essa história, ela toma uma proporção gigantesca naqueles dias.
poderia ter vindo antes. Jesus poderia ter sanado o problema. Jesus poderia ter curado Lázaro. Inclusive o comentário se dá no meio deles antes mesmo de Jesus fazer isso. E eles dizem aos judeus que estavam ali: ele não poderia ter vindo antes, ele não poderia ter curado. Ele que dá vista aos cegos, ele que fez isso, que faz aquilo, também não poderia ter curado este homem. Então as pessoas mesmo começam a acusar a Jesus de não ter feito nada. Mas a Bíblia mostra que Jesus, ele tinha amor por essa família. No verso 5 fala, no capítulo 11, verso 5 fala, Jesus amava essa família. Mas é muito interessante porque Jesus não só amava a família de Lázaro, Marta e Maria. Isso aqui é para demonstrar o amor dele por nós, por todos nós. O amor dele não é especificamente a uns e a outros, não. Ele ama. Quando diz que ele amava Lázaro, Marta e Maria, é para demonstrar também o quanto ele nos ama. Porque se nós estamos compartilhando dessa palavra hoje, é natural que ela tenha importância para nossas vidas, assim como também teve importância nos dias daquelas pessoas que viram o que aconteceu. Já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos falando de algo que aconteceu e que teve seu resultado para um povoado, para um grupo de pessoas, para uma multidão de pessoas, de terem presenciado o que estava acontecendo ali. E o que estava acontecendo ali? A ressurreição de um homem. A ressurreição de um homem que acontecera para a glória de Deus. É o que a Bíblia diz, que a ressurreição de Lázaro, ela tinha a sua intenção de celebrar e de glorificar a Deus. Já veio por meio da doença de Lázaro. Porque Jesus fala, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. O que faz nós entendermos que Deus, ele tem pretensões em realizar coisas na vida para louvor da sua glória. E é isso que nós aprendemos nesse texto, porque a ressurreição de Lázaro é algo extraordinário. O texto mostra que este homem, ao ser chamado para sair daquele sepulcro, nos versículos 44 diz que ele saiu, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano, porque era assim que era colocado nos sepulcros os mortos daqueles dias. Eles eram envolvidos em panos, e colocado naquela gruta, naquele lugar onde era reservado para que o morto ali passasse pelo processo. Mas a Bíblia diz que Jesus dá um grito para que Lázaro saia para fora. E quando ele vai saindo, essa cena ela é extraordinária, porque ele sai todo envolto das faixas. É interessante que quando Jesus ressuscitou, as faixas que foram envolvidas no corpo de Jesus, elas ficaram exatamente dentro do formato, com o mesmo formato do corpo quando envolvido. Que extraordinário é poder saber que o nosso Jesus, quando na sua ressurreição, e que ela aconteceu, porque não importa se os guardas tentaram armar, dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Quando Maria chega lá no sepulcro, ela vê o corpo, ela vê os panos que foram envolvendo o corpo de Jesus, que envolveu o corpo de Jesus na sua preparação para o sepultamento. Agora o Lázaro, ele sai totalmente envolvido com ataduras, e Jesus dá uma ordem para aquelas pessoas. Ele diz: olha, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Aqui acontece algo que dá todo o significado para a nossa reflexão hoje. Quando Jesus dá um grito e Lázaro sai para fora, Lázaro dá um salto da morte para a vida, Lázaro sai daquela gruta, todo envolvido em panos, em faixa, até o rosto envolvido completamente. E ele diz: tirem as faixas dele e deixem-o ir, demonstrando que a libertação estava acontecendo ali. Mas em que formato essa libertação acontece? Quando tiram as faixas de Lázaro, aí eu digo que não. As faixas é uma simbologia da libertação, mas a real libertação, o real acontecimento, ou o extraordinário do acontecimento, está na ressurreição de Lázaro. Porque essa ressurreição aponta para nós como sendo o poder de Deus atuando
atuando no mundo. O poder de Deus atuando sobre a morte. O poder de Deus atuando sobre a vida humana. O poder de Deus libertando, transformando. Quando Deus falou, aliás, quando Jesus falou que aquela doença de Lázaro não era para a morte, é porque Jesus seria glorificado, mas sobretudo também, muitas pessoas seriam transformadas e isso glorificaria a Deus. É isso que ele estava dizendo. Lázaro surge aqui, nesse contexto, dentro dessa percepção, desse ocorrido de ressurreição, como algo que aponta para uma transformação de vida. Porque a ressurreição de Lázaro é o que exatamente quer dizer. Lázaro, ele salta da morte para a vida, não como sendo por si, não tendo essa ação por sua própria vontade. Não, isso acontece pela ordem do Senhor Jesus, quando ele diz: Lázaro, sai para fora. O Senhor Jesus chama Lázaro da morte para a vida. Isso torna muito importante para nossos dias, para nós entendermos o que Deus está querendo transmitir para nós através da ressurreição da vida de Lázaro. Porque Lázaro não sai da morte para a vida pelo grito de Jesus, pura e simplesmente para se tornar espetáculo. Jesus não estava fazendo aquilo para fazer sensacionalismo. Quando lá no versículo 4 ele diz que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ele não estava brincando com o sentimento daquela família, ele não estava tratando a situação com brincadeira, com desdém. Ele estava falando que aquela doença de Lázaro não seria para a morte, mas glorificaria a Deus. Por quê? Porque Lázaro não só seria curado da doença, Lázaro seria transformado. O que fica muito claro para nós é que Jesus ele cura, Jesus ele faz coisas, ainda faz. Ele liberta pessoas de enfermidades, cura pessoas de enfermidades, mas o que é importante nós sabermos é que ele liberta, que ele transforma. E a ressurreição de Lázaro aponta para esse ponto-chave. É uma ressurreição para a vida, é uma transformação de vida. Lázaro, assim como toda a sua casa, a família já tinha provado dessa experiência com Jesus. Eu disse que toda a família de Lázaro, no caso Marta e Maria, que já apareceram lá no livro de Lucas 10, 38 ao 42, quando Jesus vai à casa deles e Maria fica sentada no chão, lavando os pés de Jesus, ouvindo o que Jesus está falando, e Marta estava na cozinha fazendo comida. Muitas vezes nós recriminamos a Marta porque ela foi lá fazer comida e tal, mas de todas as formas que nós possamos olhar para o texto, nós não vemos uma mulher que ela estava ali fazendo algo por obrigação, mas ela estava fazendo algo por gratidão. Ela tinha na sua casa o Cristo, o Filho de Deus, e ela queria agradá-lo, então ela diz: eu vou fazer a melhor comida, eu vou preparar o melhor banquete para esse homem, porque é o Filho de Deus. Do outro lado nós vemos Maria sentada, enxugando, lavando os seus pés com a água, para tirar o pó daquela terra preta, vermelha, que ele adquirira no caminho. E ela recebe todas as palavras. Uma família que foi alcançada, foi impactada pelo poder de Deus. Uma família que estava vivendo o verdadeiro testemunho, ou seja, um testemunho vivo. Porque é isso que acontece aqui. Lázaro teria a sua vida transformada em todos os aspectos. Ele seria transformado no modo de viver. Lázaro se tornaria uma testemunha, um testemunho vivo de bênção. Um testemunho vivo. Nós temos olhando para o texto, nós percebemos que ele não estava recebendo uma bênção material. Às vezes a gente fica pensando que ser abençoado é receber as coisas provenientes desse mundo que nos faz ter melhores condições, termos isso, termos aquilo, casa, carro, coisa do tipo. Mas o que a gente vai identificando é que o Lázaro estava recebendo uma bênção, mas ela não era material. O que Lázaro estava recebendo era algo que é para muito além. E aqui fica nítido que Lázaro tornou-se objeto de observação de todas as pessoas. Os judeus foram até aquele lugar para ver Lázaro. É isso que o texto propõe. O texto propõe que Lázaro, ele era uma figura extremamente representativa do poder de Deus, porque Jesus ressuscita Lázaro, e Lázaro agora é uma pregação viva
porque foi Jesus quem ressuscitou Lázaro. A ressurreição de Lázaro passa a ser uma demonstração evidente, comprovada do poder de Jesus na terra. Lázaro agora, ele se torna uma figura de representação no mundo, e ele não usa esse testemunho, porque o que Lázaro torna de Jesus? Uma testemunha viva, uma testemunha ocular, uma real testemunha. Quando que se alguém olhando para ele não dizia assim, essa é uma fraude. A experiência de quase morte de Lázaro, queridos, ela é tão poderosa, porque a Bíblia diz que Lázaro, ao sair dali, ele continua a sua vida, não posso dizer que da mesma maneira, mas muito mais envolvida no poder do Espírito Santo. Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele envolve a nossa vida poderosamente. O Lázaro, ele não tem essa sua experiência de quase morte, e faz dela um mecanismo de popularidade, para ganhar fama, para ganhar riqueza. Ele sai da morte para a vida, mas para ganhar vida. Lázaro não começa a agendar nas igrejas o testemunho. É natural que nós vivemos numa época em que as pessoas, elas confundem testemunhar de Jesus com o testemunhar de si. Por muito menos do que aconteceu, claro, infinitamente. Porque Lázaro ressuscitou dos mortos com o brado de Jesus, sai para fora, Lázaro. Já ouvimos alguns casos de experiência de quase morte, que se tornou tão comentado no mundo afora, nas igrejas fora, e começa a virar uma questão de promoção, porque a Bíblia diz que Lázaro, ele não ficou agendando nas sinagogas daqueles dias para ir lá contar o testemunho da sua experiência de quase morte. Mas quantas vezes a gente escuta gente fazendo, por muito menos, sai de igreja em igreja, contando as suas experiências, não porque querem glorificar o nome do Senhor, porque falam de si. O testemunho delas gira todo o tempo da sua vida, dos seus feitos, do que ela fez, de como era, do que fazia. É um testemunho de si, não é um testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo, ele vai para além. A Bíblia diz que Lázaro agora é uma testemunha viva de Jesus. Aquelas pessoas ali veriam Lázaro e falariam, esse é o Lázaro que Jesus ressuscitou. Hoje, infelizmente, às vezes as pessoas, elas saem por aí dando testemunho, não sendo de Cristo, apesar de dizer que é de Cristo, mas elas falam de si, como eu já disse aqui, mas falam das suas experiências dentro da sua vida ali, utilizando mecanismos espirituais para tentar dar uma emoção. Mas muitas vezes nós percebemos, ou mesmo nem sentimos que aquilo tem proveniência na relação Deus e homem. E é bom nós entendermos que no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, foi Jesus quem falou de sermos testemunhas vivas, sermos testemunhas da obra de Deus. No capítulo 1 de Atos, verso 8, ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui fica bem explicado para nós o que Jesus estava falando de sermos testemunha dele. É ordem dele, vocês serão as minhas testemunhas. O que nós devemos ser de Cristo senão testemunhas, discípulos? Porque testemunhar de Cristo é o mesmo que dizer, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador para viver, não para falar de mim, mas para falar dele para o mundo. Eu quero falar de Jesus, eu quero falar do seu poder, eu quero falar da sua obra restauradora. Eu quero falar do que ele propõe para a vida do humano, quando esse se envolve no poder do Espírito. Porque quando Jesus fala para aquelas pessoas, discípulas que andavam com ele, e ele dá uma ordem, fiquem em Jerusalém, porque do alto vai vir poder sobre vocês. Que poder? Poder de Deus, que viria sobre a vida deles.
Quando o ser humano ele fala de coisas de Deus, mas não é pelo Espírito, se caracteriza em autopromoção. É para receber um próximo convite. É para atrair a popularidade. Chega ao extremo de até autógrafos. Distribui autógrafos. Mas Jesus não é glorificado. Por quê? Porque testemunho sem o poder do Espírito Santo é autopromoção. E aí não era isso que Jesus queria para os seus discípulos. E é por isso que ele diz para eles: olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque do alto vai vir poder sobre vocês. E aí sim vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês farão a diferença. Vocês serão sal. Vocês serão instrumentos. Vocês serão os meus representantes. Vocês serão as minhas testemunhas vivas. E a Bíblia diz que exatamente conforme Jesus falou, aquelas pessoas fizeram. Ficaram reunidas em Jerusalém. Mas precisamente num dia específico, elas estavam reunidas num lugar de oração. Lugar de oração. E naquele lugar de oração, um momento em que eles estavam ali tomados pela presença do Deus vivo, e falavam, e oravam, e clamavam, o Espírito Santo veio, e envolvendo-os completamente, em línguas repartidas de fogo, e envolveu eles no poder do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito, diz a palavra, que todos ficaram cheios do Espírito, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito capacitava. É assim que está escrito, conforme o Espírito capacitava. Porque é o Espírito Santo quem capacita. É o Espírito Santo quem prepara o ser humano. É o Espírito Santo quem dota o ser humano de habilidades. É o Espírito Santo quem dá dons. É o Espírito Santo quem coloca as palavras em nossos lábios para proferirmos às pessoas. Porque se não for pelo Espírito, são palavras ditas com interesses pessoais. As pessoas vão falando de coisas para tentar provocar algo que favoreça. Lázaro é uma figura diferente nesse cenário. Ele tem a sua experiência, desenvolveu um relacionamento familiar com Jesus. Sua família tem Jesus como amigo. Jesus frequenta a casa de Lázaro. Mas isso não é só por uma questão de querer Jesus na casa deles, como muitas pessoas ao receber alguém que é popular, faz questão de fazer registro disso, para aquela questão de invejar os outros, é mostrar que ela tem acesso a essas pessoas importantes. Talvez se fosse nos nossos dias, e se não fosse uma família impactada pela presença de modo espiritual, Jesus estaria ali pregando e aquela família estaria tirando a selfie para mostrar para todo mundo que elas estão com Jesus. Porque é assim que o mundo faz. Tudo que o mundo propõe hoje tem a intenção de publicar, de mostrar e se mostrar. É interessante que às vezes, mesmo num ambiente de adoração, as pessoas não estão preocupadas em aproveitar aquilo como algo espiritual. Estão preocupadas nos registros, estão preocupadas em coisas das quais são banais, elas são passageiras. Elas não estão concentradas naquilo que está sendo ministrado, pregado pelo Espírito. Em dias em que as pessoas têm deixado de lado a palavra ou a Bíblia como um livro de parceria, as pessoas estão abandonando as Escrituras para ficarem com os chamados testemunhos, mas o testemunho não é de Deus, é o testemunho de si. É testemunhos que falam das próprias vidas, dos seus feitos, das suas experiências de aparente piedade. No mundo que precisa de Lázaros, e Lázaro se torna essa figura de representação. Aqui eu e você precisamos nos tomar como referência e dizer: Deus, faz de mim um Lázaro nesse mundo. Porque as pessoas elas iam até Jesus, mas entre Jesus e a multidão tinha um homem chamado Lázaro, a quem elas queriam também ver. E é isso que a ressurreição em Jesus Cristo ela propõe mudanças na nossa vida, ela propõe mudança no nosso caráter, ela propõe mudança nas nossas maneiras de fazer e realizar coisas. A nossa vida dentro de uma experiência com Cristo, ela entusiasma pessoas, ela envolve pessoas,
o testemunho de Lázaro, ele vem com um envolvimento, com a presença do poder do Espírito Santo. Porque senão não se entende o real propósito. Jesus falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Lázaro entendeu que a ressurreição dele era para a glória de Deus. Tanto que ele não vive uma glória para si, mas uma glória para Deus. Lázaro não vive a sua experiência de morte para trazer glória para si, mas levar glória a Deus, para levar a obra de Deus adiante, levar as pessoas ao conhecimento de quem Deus era. Eu fico pensando que quando não há um revestimento do Espírito Santo, o nosso comportamento diante dos feitos de Deus é igual ao comportamento de Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus com palavras até interessantes, dizendo: olha, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus parte logo para o ponto crucial e diz: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa, é necessário nascer de novo. O nascer de novo que Jesus estava falando para Nicodemos é o mesmo que dizer: é necessário morrer. É necessário morrer para nascer de novo. O que acontece na vida de Lázaro é isso, é uma morte para nascer de novo. O que Nicodemos não estava entendendo é que para Jesus estava falando para ele de algo simbólico, que ele tinha que nascer da água e do Espírito, para que ele pudesse compreender as coisas de Deus, para que ele começasse a compreender as coisas espirituais. Nicodemos não entende e fala assim: como pode um homem já velho entrar no ventre da mãe? É possível? Jesus fala para ele: Nicodemos, de fato você não entende dessas coisas mesmo. Você não entende das coisas espirituais. Porque o que é carne, o que é espírito, é espírito. Eu estou falando para você que tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer para a glória de Deus. Mas para nascer para a glória de Deus, primeiro tem que morrer. Tem que morrer toda a nossa natureza terrena. Tem que fazer morrer todo o nosso comportamento desajustado. Porque a experiência de ressurreição com Jesus Cristo, ela não pode ser vista da mesma forma como se nada tivesse acontecido. Porque tem que acontecer alguma coisa. E o que acontece? Mudanças extraordinárias. Mudanças em situações que aparentemente elas contrariam a percepção do outro. O morrer e renascer para Jesus, ou nascer de novo, é como Marta, como Maria. A Maria, irmã do Lázaro, ela, depois da ressurreição do Lázaro, Marta, Maria, Lázaro, Simão, eles fazem um jantar para Jesus. Porque uma família que estava sempre disponível a agradar Jesus como forma de gratidão. Não era para trazer Jesus para perto deles, para tirar selfie e mostrar para os outros. Era gratidão. Então eles fazem um jantar. Jesus ressuscita Lázaro. Imagine a glória que foi no capítulo 12. Essa família prepara um jantar e Jesus é o convidado especial. Está lá Jesus junto com aquela família toda, envolvida naquele clima de celebração, naquele clima de festa, naquele clima maravilhoso. Os dias já propunha isso, porque a Páscoa estava se aproximando, e Jerusalém estava num clima de movimento, de gente chegando, aquela carreata de gente vindo de todos os lugares para participar da festa da Páscoa. Mas enquanto o povo estava se chegando para se organizar, para se hospedar, estava acontecendo um jantar. E nesse jantar a Bíblia diz que Maria pega um frasco de nardo puro. E ela quebra aos pés de Jesus, ela derrama sobre Jesus. E ela começa a chorar aos pés dele, demonstrando sua gratidão, todo o seu amor. A Bíblia diz que a casa ficou cheia daquele perfume. E quando ela faz isso, ela desperta nas pessoas que estavam ali, os discípulos que estavam ali, eles começam a questionar, até mesmo diz o texto que há uma objeção do Judas, o Iscariote, onde ele diz assim: seria melhor pegar esse perfume, vender, pegar o dinheiro e distribuir aos pobres. Como se Judas estivesse preocupado, mas o próprio texto diz, ele não estava dizendo isso porque ele estava preocupado com os pobres, porque ele era ladrão. Mas o que implica aqui no texto, que traz para nós como observação, é que Maria pega
caro, algo que custava um absurdo, porque era importado, era algo que tinha um valor agregado considerável. Ela quebra e derrama em Jesus e desperta até a fúria dos outros, a objeção de outras pessoas. Eu fico pensando que a ressurreição de um ser humano, a transformação da vida de um ser humano, ela propõe atos que geram nas outras pessoas uma certa objeção. Porque o que há de maravilhoso em fazer as coisas na vida dentro daquilo que é óbvio? Como, por exemplo, sermos bons, sermos generosos, fazer o bem apenas para quem faz para nós o bem. O que há de tão extraordinário nisso? O que há de extraordinário você trocar presente com alguém? O que há de extraordinário você convidar para a sua festa, como Jesus falou, pessoas que podem e têm condições de te dar boas coisas? O que Jesus ensinou vai de contra tudo. Jesus falou assim: olha, se alguém te ferir a face direita, também dá outra. Se alguém te falar para tu dar uma milha, antes de duas. Ele falou isso. Ele falou para a gente não ficarmos injuriados quando nos injuriados. Quando as pessoas nos injuriaram. Ele falou para nós não levarmos as coisas dentro de uma esfera de vingança. Porque a vida, né, a normalidade da vida propõe uma ação vingativa quando se é afetado. Quando há um levante, quando as pessoas nos perseguem. Aliás, nem precisa disso. Nós estamos vendo uma época de comportamento humano absurdo. Quando a gente fala do humano, tendo em vista que os adjetivos que a gente vai encontrar quando fala do humano é generosidade, é compreensão, é amor, é piedade. Mas nós estamos vendo num mundo que não é assim. É um mundo de ódio, um mundo de levante, um mundo de maldade. Nós estamos enfrentando dias de protestos, de ver pessoas protestando por conta de injustiças feitas. Pessoas morrendo por causa da cor da sua pele. Pessoas sofrendo por causa de detalhes. Ou por causa de uma deficiência. Pessoas são perseguidas, pessoas são discriminadas. As pessoas morrem por nada num mundo de injustiça. Mas por que essas coisas acontecem? Aí alguém vai falar assim: por que Deus não faz nada? Bom, tudo que Deus tem desejado fazer é alguma coisa. E como? Mediante a transformação do ser humano. Porque enquanto o ser humano ele não morre e não ressuscita em Cristo Jesus, de verdade, não é para fazer uma promoção, não é para fazer uma declaração, não é para fazer fotos e postar no Instagram de que, não, eu batizei, conforme a gente vê nos nossos dias, pessoas batizando, pessoas fazendo demonstração de uma certa relação com o espiritual, porque falam, pronunciam textos bonitos, ou mesmo dentro das comunidades que não são tão notórias assim, pessoas vão e vêm, mas ao mesmo tempo carregam ódio no seu coração, carregam vingança, carregam maldade. Pessoas carregam o desejo de fazer coisas das quais Deus reprova. Porque a característica de quem morre, conforme disse Jesus para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando ele diz isso, é dizendo assim: morre e nasce de novo. O batismo ele propõe isso. Quando a gente decide caminhar com Jesus Cristo, a simbologia do batismo é que é uma morte no ato do batismo e uma ressurreição para a nova vida. Jesus fez isso para dar exemplo para nós. Jesus foi ao Jordão e foi batizado por João. E o Senhor declarou: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Mas Jesus também não estava dizendo que Jesus era o único filho em que ele tinha prazer, porque ele tem prazer também na vida daquele que morre e ressuscita para a glória de Deus. Ele tem prazer na vida daqueles que carregam o Evangelho vivo na sua caminhada viva de vida, de experiência. Lázaro se torna
cheio do Espírito Santo. A doença de Lázaro glorifica a Deus, porque Lázaro morre. Mas quando fica 4 dias naquele sepulcro, morre também todo o mau caratismo, toda mazela que o ser humano acumula na sua caminhada. A nossa experiência com Jesus, ela tem essa intenção de propor uma nova vida. O apóstolo Paulo falou: aquele que está em Cristo vive uma nova vida. O Senhor faz novo. E nós temos que viver como alguém que tem a intenção de levar a obra de Deus, levar a multidão a glorificar a Deus. Lázaro se torna essa pessoa. A experiência de uma morte, de uma ressurreição, faz um homem como um samaritano que encontra alguém pelo caminho e dispõe a ajudá-lo. A experiência de uma transformação de vida se dá não porque alguém mude o seu estereótipo, porque alguém mude a sua linguagem, porque pode mudar a casca e pode mudar a linguagem, se não mudar o interior, de nada vale. Eu tenho certeza que o que aconteceu com Lázaro traz para nós essa experiência de que o Espírito Santo, nessa nossa experiência de transformação, de morte e ressurreição, porque o Evangelho é uma experiência nova de vida. O Evangelho não é propor um outro Deus para substituir os outros deuses que nós tínhamos antes. Não, o Evangelho vem como algo para promover tudo novo, para transformar a nossa mente, para transformar o nosso coração. O grande problema é que algumas pessoas pensam que o Evangelho dizem: olha, eu troquei de Deus, antes eu adorava Baal, antes eu adorava Mamon, antes eu adorava isso ou aquilo, agora eu adoro Jesus Cristo, colocando Jesus no mesmo nível dos outros deuses. Deixa eu dizer uma coisa para você: a experiência com Jesus vai para além disso. É uma nova vida completamente, é uma expansão de mente, é uma percepção do espiritual, do sobrenatural, é viver além. Não é servir a Jesus que abriu uma porta de emprego, não é servir a Jesus que curou de uma enfermidade e dizer: olha, eu sirvo a Jesus porque Ele foi bom, eu estava desempregado e Ele me arrumou um emprego, eu estava doente e Ele me curou. Tem que ser porque eu estava vivendo como morto, pensando que estava vivo, mas eu morri e agora eu vivo de verdade, porque eu vivo para a glória de Deus. Porque eu não tenho mais uma mente voltada para aquilo que é terreno, mas para aquilo que está para além daqui. A prova de que Lázaro se tornou uma figura tão representativa naqueles dias, que queriam matar Lázaro junto com Jesus. O incômodo da presença de Lázaro foi tão grande no mundo que as autoridades religiosas da época queriam matar Lázaro junto com Jesus. Quando você vive o Evangelho de verdade num mundo de tanta batalha, de tanta guerra, de tanta hostilidade, e você faz coisa diferente dos outros, logo você é alvo de perseguição, logo você é alvo de crítica. Por quê? Porque a presença de Jesus nos leva a fazer coisas diferentes, nos leva a dividir o pão, nos leva a abraçar, nos leva a perdoar, nos leva a ser generoso, nos leva a ajudar as pessoas, nos leva a levar Jesus para as pessoas, nos leva a nos incomodar. Quando uma família, quando uma vida, quando um ser humano vive vazio de Jesus, a gente fica agoniado, querendo Jesus para ela, para ele. Por quê? Porque a presença viva de Jesus na vida de um ser humano, ela transforma tudo. Jesus transforma tudo, Jesus transforma a história, Jesus transforma pensamentos, Jesus transforma a maldição em bênção. Jesus muda todo o contexto. É isso que a gente tem que entender. Nós precisamos de ser Lázaro nesse mundo, levar as pessoas a querer ver Jesus, mas dizer: olha, quando olhar para nós, falar assim: olha, você parece com Ele, você tem semelhança com Ele, as suas atitudes me lembram Jesus. O maior elogio que um humano pode receber é quando ele é comparado aos feitos de Jesus. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou: olha, tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a gente tem o mesmo sentimento, a mesma intenção, a gente vai levar pessoas, ser um instrumento para levar pessoas a Jesus Cristo. E essa é a proposta de Deus nessa noite, falando aos nossos corações. Pessoas que ressuscitam, pessoas que são impactadas pela ressurreição, fazem coisas diferentes dos outros. Ah, mas está todo mundo fazendo isso. Todo
do mundo, vírgula. Não é isso que o meu Jesus me ensina, não é isso que meu Pai me fala, não é isso que a palavra do meu Pai me ensina a fazer. Ele me ensina completamente diferente. O Evangelho não é uma experiência religiosa, queridos. O Evangelho, ele vem a nós como boas novas para dizer, olha, você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que ser pessoa da ressurreição, porque alguém que ressuscita para Jesus, alguém que ressuscita em Jesus, como aconteceu com Lázaro, ela desperta em Deus uma expectativa. Deus espera de nós uma postura no mundo. Você acha que Deus não espera de alguém que com Ele está vivendo uma ação no mundo diferente? Onde está a nossa coragem? De nos lugares onde as pessoas proclamam morte, nós proclamarmos vida. Nos lugares onde as pessoas proclamam todo tipo de discriminação, nós proclamamos a aproximação, o amor, a comunhão, a igualdade. No lugar onde as pessoas estão com pedras e pau na mão para tentar resolver a questão da violência, a gente está falando, olha, Jesus Cristo é a solução. Nos lares, nas ruas, nos lugares os mais diversos, aonde tiver um Lázaro, as pessoas vão prestar atenção e vão dizer, olha, eu quero ir a Jesus porque eu vejo que você parece com Ele. Eu quero conhecer o Jesus que você serve porque você se parece muito com Ele. É difícil demais a gente perceber que, infelizmente, às vezes as pessoas estão apresentando Jesus de um modo tão distorcido. Lázaro ressuscita, anda com Jesus. As pessoas olham para Lázaro e assemelham a ela a Jesus, dizendo, olha, nós viemos aqui para ver Jesus, mas nós também queremos ver Lázaro. Porque o testemunho de vida de Lázaro impactou as pessoas. Sabe por quê? Porque sobre a vida de Lázaro havia o Espírito Santo. Não dá para a gente querer viver um evangelho sem o Espírito Santo. Não dá para a gente decorar textos bíblicos e sair verbalizando versículos bíblicos para dizer que somos espirituais. Não dá para a gente colocar letra de música em nossos status. Não dá para a gente colocar flâmula ou adesivo de versículos bíblicos no veículo. Não dá para a gente sair colocando camisa estampada com versículos e textos bíblicos para tentar provar para as pessoas que nós somos cristãos, se na nossa cabeça a morte e a ressurreição não aconteceu ainda, se nós somos pessoas da vida, desse mundo envolvida e totalmente mergulhada em tudo que Ele propõe. O nosso olhar precisa ser diferente. As nossas vontades, elas precisam ir para além daquilo que o mundo busca. A Bíblia diz que o mais extraordinário sermão de Jesus está lá no capítulo 5 do livro de Mateus, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E é interessante que tudo que Jesus propõe ali, dizendo que aquelas pessoas, ela seria alcançada, não tem um romantismo ali. Diz que bem-aventurado eram os que choram porque seriam consolados, porque no mundo de choro, quem chora não é fraco. Quem chora é porque é vítima, se coloca está numa condição de perseguição, está numa condição de abandono, está numa condição de discriminado, está numa condição de diferente e sofre. Mas Jesus fala assim, eles serão consolados. Quem é consolado nem é quem está em festa, é quem chora. E quem chora nesse mundo, senão os que sofrem. E quem chora nesse mundo, senão os que sofrem, não porque sofrem por si, mas sofrem pelos outros. Nós estamos diante de uma pandemia em que famílias estão enlutadas, famílias estão chorando. E o que as pessoas fazem? As pessoas fazem brincadeira, as pessoas fazem memes, as pessoas inventam piadas. Enquanto deveriam estar chorando, dizendo, Deus, tem misericórdia, conforta os corações das mães, dos esposos, das esposas, dos filhos que perderam seus entes queridos. Nós estamos diante de uma pandemia onde pessoas sofrem, padecendo às vezes necessidade do pão. E o que os outros fazem? As pessoas que vivem tomada pela ganância, pela avareza, pela miséria humana,
vazios, são sem presença divina. É um saco orgânico, um monte de ossos que não tem vida. Precisa morrer e nascer para Jesus para ser diferente. É nesse mundo de transformações, ou melhor, de percepções tão absurdas, que precisamos de transformação. Não é da religiosidade, é de gente transformada, é de humano cheio do Espírito Santo, é de humano que de fato glorifiquem a Deus, apresente Deus aos outros da maneira que Ele é. Um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que conosco está. E é desse Deus que eu quero encerrar falando nessa noite, dizendo para você que é necessário, como disse Jesus para Nicodemos, nascer de novo. É necessário morrer para esse mundo. É necessário ter a experiência da ressurreição. Sabe, de fato, de verdade, não é brincadeirinha religiosa de vamos à igreja, vamos cantar. Não, morrer e ressuscitar para Jesus. Ter um coração diferente, ter um olhar diferente, ter uma mente expansiva, ter uma vida que como o nardo, o alabastro do vaso quebrado por Maria, encha o lugar, com aquele aroma gostoso. Essa família foi impactada pela presença de Jesus. Essa família foi impactada pela ressurreição de Jesus Cristo. Marta, Maria, Lázaro. Uma família que glorificava a Deus, uma família que propunha para o mundo da época, dizendo: olha, Jesus Cristo aqui não é conversa fiada, é real. Jesus Cristo aqui não é sinônimo de vida religiosa. Jesus Cristo aqui é proposta de vida. Tão somente o amor de Lázaro, ele é demonstrado que depois da sua ressurreição, ele oferece junto à sua família um banquete para Jesus. Está ali celebrando, mas está com quem? Com Jesus. Dá valor à presença de Jesus, está com Jesus. A gente vive dias que está se cumprindo a Escritura, as pessoas estão se perdendo o seu amor por Jesus, está esfriando o seu amor, não tem entusiasmo na presença de Jesus. Jesus está falando, Jesus está fazendo, as pessoas estão à toa, estão distraídas, enquanto que isso, o mundo está se perdendo. Jesus quer despertar em nós, como despertou Lázaro daquele sepulcro. De repente hoje o que Jesus está falando é chamando o seu nome: olha, sai para fora, sai dessa cova, sai dessa tumba, sai dessa gruta, sai desse lugar, esse buraco em que se vive, de uma realidade oposta à vontade de Deus, e sai para fora para a libertação, sai para fora para a transformação, sai para fora para ser um testemunho vivo de Jesus, ser o verbo vivo de Jesus no mundo, ser a palavra viva de Jesus no mundo, transformar pessoas pelo poder do Espírito Santo, na simplicidade, no jeito de viver, no amor, na generosidade, na honestidade, na gratidão ao Pai, sendo grato a Ele todos os dias por tudo que Ele tem feito. Arrancar do coração toda espécie de maldade, de malícia que destrói a vida de quem vive assim e de outros também. E se encher do Espírito Santo, sabe? Buscar a presença do Espírito Santo de modo a mergulhar nela e não ter pressa, cair de joelhos e falar com aquele que é poderoso, sem nenhuma vontade de se levantar e dizer: tá bom, acabou minha conversa. Porque ainda quando ela acaba do levantar de joelho, ela continua no chão da vida, fazendo, trabalhando ali e lá, desenvolvendo, mas dizendo: Senhor, eu te amo, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. É diante disso que eu encerro nessa noite, dizendo para você: Lázaro é essa figura que nos estimula a vivermos essa experiência de uma ressurreição. Alguém que ressuscitou com Cristo Jesus. Paulo apóstolo falou assim: olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. É uma ressurreição espiritual. É sair de uma vida atada por tanta prisão, por tanta coisa ruim,
se livrar dessas ataduras e dizer: eu sou livre, eu vivo para a glória de Deus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu julgava por lucro, por vantagem, agora eu considero nada, eu considero esterco, como disse o apóstolo Paulo. Se você entendeu, hoje Deus está te chamando para viver uma experiência nova, se tornar um testemunho, uma testemunha viva de Jesus no mundo, ser uma testemunha de Cristo no mundo, levar Jesus a todos os lugares, viver Jesus, ser semelhante a Ele, porque isso de fato é o que faz transformações acontecerem. Não é a reprodução de versículos, não é conversa mole, não. É a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele habita nas nossas vidas, a nossa vida é uma pregação. Nós vamos estar pregando sem necessariamente usarmos palavras. Em alguns momentos, as palavras elas vão por si só serem ditas porque o Espírito está presente e porque Ele deseja. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Que você tenha entendido a mensagem de Deus nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo Ele te faça sair dessa tumba, dessa cova, desse buraco, te chame para fora e venha transformar a sua vida definitivamente, porque essa é a vontade de Deus. Eu espero no Senhor Jesus Cristo que essa experiência de ouvir hoje uma palavra te leve a uma experiência ainda maior, a experiência de ter uma vida transformada. Eu espero muito que isso aconteça, porque eu sei que Jesus Cristo vive e reina e deseja te trazer para fora, te dar uma nova vida, te fazer ressuscitar, se levantar dos mortos e viver uma nova vida. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Que o Espírito Santo ministre na sua alma enquanto você lembrar dessa mensagem. Que o Espírito Santo te convença, porque eu não tenho argumentos, mas Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. Que Ele faça na sua vida, na sua casa, na sua família. Que a experiência da família de Lázaro também seja para você um exemplo de que a sua família vive essa experiência, em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus, querendo Deus. Porque Jesus Cristo sempre é a solução, sempre será a solução. Não vamos esperar vir de outro lugar. A esperança está em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo que decide habitar no seu coração por permissão sua, isso for uma realidade, o mundo estará vivendo uma nova fase, uma nova época, em que as pessoas serão respeitadas, em que o humano será de fato humano, em que o amor será de fato visto como amor, aquele que vem de Deus, o amor que vem de Deus, o amor que lança fora todo medo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.